Glória a Deus. Pode ser, irmãos? Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Palavra maravilhosa do irmão José. Que Deus continue abençoando o teu servo. Marcos, Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 9, verso 14, perdão. Amém? Marcos 9, 14, lemos assim: quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, correndo para ele o saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que discutiam com eles? Um da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho. Onde quer que ele o apanhe, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E onde quer que o apanhe, despedaçam e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Ele respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando ainda eu sofrerei? Trazei-o a mim. E o levaram a ele. Quando viu Jesus, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo por terra, o revolvia espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isto lhe acontece? E ele respondeu-lhe: desde a infância. Muitas vezes eu tenho lançado o fogo na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Respondeu-lhe Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino exclamou em lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, nosso Deus e Pai, venha nos abençoar nessa noite. Vem derramar o teu Santo Espírito sobre nós. Vem derramar o teu poder, Senhor, sobre a tua igreja. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado através do testemunho vivo de cada um de nós. Em nome de Jesus. Sentar-nos, irmão. Irmão, de acordo com o texto que a gente leu, que nós lemos, né? Podemos dizer sem medo de errar, mesmo porque o Evangelho diz em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Eu quero dizer para você, tudo é possível ao que crê, nessa noite. Irmão, já que tudo é possível ao que crê, olha só, tudo é possível ao que crê, amém? Então, quando a gente crê, o milagre acontece. Né? E o que é crer? Crer é acreditar. Crer é o quê? Crer é ter certeza, é ter fé. Quando você diz eu tenho fé, você está dizendo eu creio. Quando você diz eu creio, você está dizendo eu tenho fé. Só o microfone um pouquinho. O que é fé? Fé é confiança em Deus. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim: eu tenho fé, tudo vai dar certo. Não é assim que a coisa funciona. Ter fé não é isso, irmãos. Ter fé, presta bem atenção, é acreditar no poder de Deus. Eu tenho fé, mas não é que vai dar certo. Eu tenho fé em Deus que pode fazer dar certo. Eu tenho fé em Deus que pode todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Né? Então eu acredito que Deus vai agir na minha vida naquilo que for melhor para mim. Eu não posso pegar um termo, como a gente aprende em teologia, um texto fora do contexto gera um pretexto. Ter fé é acreditar, eu tenho fé. Peraí, mas Tiago falou
Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ó, mas você está pedindo e não recebendo, você está pedindo mal. Tem alguma coisa errada no seu pedido? Você está querendo aparecer, você está querendo tirar vantagem de alguma coisa. Então não importa qual seja o problema, eu devo alinhar minha vida com a minha fé. Eu devo alinhar minha fé com a minha vida. Isso, segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10:31, quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, você vai fazer para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, para a glória de Deus. Não é por causa do pagamento. Lá no seu trabalho, você dá o seu melhor. Não é por causa do patrão, não é para ganhar um pagamento no final do mês. Isso aqui é a recompensa que você precisa. Mas lá você faz o seu melhor porque você é servo de Deus. A mulher trata bem o esposo, trata bem o marido, não é porque ela ama ele, é porque ela é uma serva de Deus. E como eu falei esses dias, Deus, em Gênesis e Apocalipse, nunca mandou a mulher amar o marido, mandou ela ser submissa. Mas o marido, Deus cobra mais. Efésios 5. Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Não foi ela que pecou. Deus cobrou foi de Adão. Adão, maldito é a terra por tua causa. Então o que é ter fé? Eu creio. Então a minha fé faz com que eu viva de acordo com aquilo que eu creio. Então, irmão, não importa qual seja o seu problema, não importa quem está orando, olha só, não importa qual é o problema e nem quem está orando, presta atenção, a oração que vai ser respondida é aquela que é feita com fé, é aquela que é baseada numa fé inabalável. Eu estudando agora à tarde, eu estou comigo de manhã, eu estava estudando agora à tarde. Veja bem, você orou com fé, né? Você orou, acreditou. Maravilha. Só, irmãos, que uma coisa que eu descobri, a gente vai descobrindo no decorrer da vida, que o que acontece quando você vê numa frase, é regra de português. Olha, irmão, já sou uma pessoa maravilhosa, muito boa. Mas, o que vem depois desse mas, é a única coisa que importa, é aquilo ali. Isso aí, regra de português. Tá? O que vem depois desse mas, que vem depois, né? É que vai dizer, mas o irmão Joaci é assim, assim, assim. Você orou com fé, acreditou, mas o que você faz depois da oração é tão importante quanto a sua oração. Você orou, você creu, você até falou em línguas, foi cheio do poder de Deus, Deus manifestou na sua vida, você sentiu algo sobrenatural, maravilha. Só que em muitos casos é o que acontece depois da sua oração que determina se Deus vai te abençoar ou não. Peraí, mas ele orou com tanta fé, ele orou, eu até derramei o meu espírito sobre ele, Deus está falando talvez, mas ele agora, ela agora, eu falo ele, é o ser humano, tá? Então, mas agora agora eu estou vendo a minha serva, meu servo, reclamando, maldizendo, mas eu dei meu espírito para ele orou com fé, cadê aquela fé? Cuidado, irmão, com as suas ações. As suas ações vai determinar se Deus vai te responder ou não. Tudo é possível ao que crê. Cristo falou para esse homem, vamos ver agora ele. E ele falou, eu creio, ajuda na minha fraqueza, na minha falta de fé, perdão. Então nossa fé em Deus, ela deve ser tão forte e ela deve ser alimentada com oração e comunhão com Deus. Você tem fé, mas essa fé tem que ser alimentada. O que acontece por que um trabalhador ele come mais do que a pessoa que não está trabalhando? Porque ele está gastando muita energia. Ele tem que alimentar o seu corpo, ele está gastando muito.
Então você, para alimentar a sua fé, tem que ter comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? Oração, Bíblia, jejum, consagração? Só? Claro que não. Comunhão com Deus envolve igreja, Bíblia, oração e consagração. E é preciso orar em companhia dos irmãos. Eu preciso ter comunhão. A Bíblia diz com bom e com suave. Está no Salmo 133 aí. Para você ver o quanto que o poder da união. A união é tão importante na sua fé quanto você diz que crê. A comunhão talvez seja tão importante quanto você dizer que crê. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é que é a união? É como óleo precioso para Deus, sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Lembrando que Arão era o sumo sacerdote, primeiro ungido. Então é como que Deus está derramando óleo sobre a unção, sobre a sua vida. Como o orvalho de Hermon, como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha, sem união, sem essa união com seus irmãos, não vai ter como Deus te abençoar. Nossa fé é fortalecida com a nossa oração. Nossa fé é fortalecida quando a gente lê a Bíblia. Nossa fé é fortalecida com os testemunhos que a gente escuta na igreja. Nossa fé cresce à medida que eu vejo se Deus abençoou o irmão ele vai me abençoar também. Quando a gente tem um problema, nós temos que fazer como o pai desse menino. Ele procurou a igreja, procurou os discípulos e depois o pastor. Vamos pegar nessa ordem, né? Quem falou assim: olha, meu filho é terrivelmente endemoniado, está com demônio, mudo. Eu procurei os seus discípulos. Digamos que os discípulos representam a igreja. Eles não puderam resolver. Ele foi e procurou o pastor, que é Jesus Cristo. Ele procurou a igreja, ele procurou a liderança, ele procurou ajuda. Eu preciso entender. Marcos 9, 17, 18. Só para a gente entender. Reler novamente. Contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Porque os seus discípulos que expulsassem tal espírito, mas eles não conseguiram. Traga seu problema para a igreja. Tudo é possível alguém crer. Peça ajuda, conta o seu problema. Amém? Tudo é possível se você crer. Chega um momento, irmãos, presta atenção, chega um momento que nós temos que fazer como Daniel. Chega um momento que a coisa acaba tanto que eu sei só a minha oração não vai dar. Mesmo porque se eu pegar o pé da letra, Mateus 18, a partir do versículo 20, aonde estiverem duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, será concedida para meu Pai que está nos céus. Mateus 18. Então, quando você concorda, quando a Bíblia diz, quando duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, está dizendo: olha, você tem que ter comunhão. Tem coisa que vai precisar da igreja, tem coisa que vai precisar da ajuda dos seus irmãos. Daniel estava com um problema que só a minha oração não vai resolver. Chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Reuniu os quatro, provavelmente os quatro que trabalhavam para o rei. Deve ter ido lá para o quarto de Daniel, lá onde eles tinham costume de orar, e lá eles ficaram lá orando até Deus falar com eles. Você tem que manter firme na fé, irmãos. Você quer ser abençoado? Tudo é possível se você crer. Jesus perguntou para o pai do menino: tudo é possível ao que crer. Se você crer, tudo é possível.
Porque ele perguntou: Senhor, se o Senhor pode, me ajuda. Que Cristo falou: se você crer, tudo é possível. Se você crer, vai acontecer, irmão. Deus não fez Nabucodonosor comer capim por 7 anos, se não me engano, por um longo período, até que ele reconhecesse que Deus é Deus, até que ele olhou para o céu e viu que o Senhor reina. Então a sua mente voltou. Se Deus transforma, Deus, até um homem como Nabucodonosor duro, então ele transforma qualquer um. O que é fé? Fé, irmãos, é aquela fé que crê nas realidades espirituais. Quem tem fé, crê no mundo espiritual. Crê que há uma batalha nos céus. Daniel começou a orar. O anjo falou como foi que chegou com a resposta. Do primeiro dia que você começou a orar, foi enviada a resposta. Mas o príncipe da Média da Pérsia resistiu por 21 dias. O demônio resistiu, não queria deixar que Daniel recebesse a resposta. O diabo está resistindo. Ore, insista. Você tem que crer que existe um mundo espiritual. Em Efésios, revestido de toda a armadura de Deus. Você tem que ser revestido do poder de Deus. Oração, comunhão com Deus, na sua casa, na sua família, na igreja, aonde você for. Você precisa, o que é essa fé? Leva à justiça. Quem tem fé é uma pessoa justa. Ele quer ser justo. Quem tem fé em Deus, ele não quer te dar vantagem do outro. Eu não quero ganhar dinheiro nas costas do outro. Eu não quero te dar vantagem do outro. Não, eu tenho fé, eu quero que Deus me abençoe, mas abençoe o meu irmão também. Quem tem fé, busca Deus. Quem tem fé, ora. Leia o livro de Jó, 42 capítulos. Se você ler isoladamente, você vai achar que era Jó reclamando. Não, Jó estava questionando a Deus, questionando de uma maneira sem ofender, questionando porque ele estava naquela situação. Mas mesmo lá no capítulo 42, ele reconheceu: eu te conhecia só de ouvir. Eu não conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que o Senhor é Deus realmente. Que Deus o Senhor é. Então, irmãos, quem tem fé busca Deus. Quem tem fé crê na bondade de Deus, irmãos. Deus é bom. Quem tem fé, como o Monlas cantava, né? Deus é tão bom para mim. De vez em quando eu estou cantando. Ninguém vai cantar aquele tão bom quanto ele. Deus é tão bom para mim. E às vezes eu já vi o Monlas cantar, ele cantava com a alma. Porque sabia todas as lutas que ele já passou. Ele já me contou muita coisa do que ele já passou. Quando ele era criança, quando ele passava lutas, quando ele ia ter a família. Crescendo, morando em fazendas. E ele canta: Deus é bom para mim, do fundo da alma. É uma pessoa que realmente se converteu. Sabe que Deus é bom? Tendo que comer ou não tendo, tendo ou não tendo, Deus é bom. Então você tem que crer na bondade de Deus. Tem hora que o problema que você passa é Deus te abençoando. 1 Tessalonicenses: em tudo dá graças. Você precisa, quem tem fé, crê, ele tem confiança na palavra de Deus. Eu tenho fé, eu creio na palavra de Deus. Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu estou passando é o meu bem. Vai dar certo. Deus está no controle. Quem tem fé, irmãos, ele obedece os mandamentos de Deus. Orar e jejuar. Paulo diz: orar sem cessar, não é pedir mandamento. Quando ele diz tudo dá graça, não é pedir mandamento, você tem que dar graças. Quando ele diz: quer comais ou bebais, afastar-se de qualquer coisa, 1 Coríntios 10:31 é mandamento. Você tem que ser grato a Deus. Quando ele fala a Timóteo no capítulo 6, 1 Timóteo 6, quando ele fala: Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito.
Eu acho que para mim é um mandamento. O cristão tem que ser grato por tudo que ele tem. Então você precisa obedecer os mandamentos de Deus. Você tem que viver segundo as promessas de Deus. Deus tem uma promessa para você, irmão. Deus tem uma promessa para você. Deus não quer te ver sofrer, mas Ele nos prova até que nós sejamos aprovados. A aprovação de Deus não é para te derrubar, é para te fortalecer. Só que você tem que distinguir provação de colheita. Tem coisa que não é provação, é colheita. Eu plantei, eu colhi. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então eu não posso, quem tem fé, ele rejeita o espírito deste mundo mal. Você tem fé em Deus, você vai rejeitar o espírito desse mundo mal que está agindo aqui hoje. No mundo, tudo é normal, tudo é permitido. Não, irmãos, nós temos fé e a nossa fé diz que tudo é possível. Então você criou seus filhos para ser abençoado, você tem um lar para ser abençoado, você quer ver seus pais salvos, você quer ver seus filhos salvos, você quer ver os seus amigos salvos. Então você precisa lutar para isso. Você não pode aceitar que tudo é normal. Você vai buscar um lar celestial. Como é bom você estudar os ensinamentos de Paulo. 2 Coríntios 5, verso 1. Se a nossa casa desse tabernáculo, se Deus quiser, nós temos um eterno no céu. Outro lugar, Paulo diz: olha, eu não sei o que eu prefiro. Partir estar com Cristo é muito melhor. Olha só, o homem tinha fé de uma tal maneira que ele pode dizer: eu posso todas as coisas, mas é porque Deus me dá força. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu oro mais, não é porque eu clamo mais, é porque Deus, Ele está me abençoando. A minha força vem de Deus. Irmão, se a sua força não vier de Deus, o que adianta você vir para a igreja? Nós precisamos saber que quem tem fé, ele vai abençoar a outra geração. Seus filhos precisam ser abençoados. A geração que está vindo precisa ser uma geração abençoada. A geração que está vindo das crianças, os jovens, os adolescentes. É preocupante o que está acontecendo. A pessoa fica firme até 15, 16 anos. Depois, de repente, quando não se desvia, vira aquele crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Isso é um perigo. Nós temos que lutar pela geração que está vindo, as crianças, os jovens. Cada vez mais está difícil lidar com a geração. Estava conversando com uma professora, colega nossa, que é cliente da gente, já está quase aposentando. E eu perguntei para ela, eu falei o nome dela: você já pediu, já está aposentando? Assim, já pedi a aposentadoria, Batista, não estou aguentando mais. Não dá. Ela trabalha, lecionou a vida toda. A senhora, você corrige? Não é nem corrigir, é. Chama atenção. O pai chega lá brigando. Chega brigando porque não quer, né, irmã Gabriela, que é professora, porque não quer que corrijam os filhos. E o filho está errado. Peguei e falei para ela: pergunta ao seu marido, que já aposentou da polícia, como é que é? Quando a polícia chega, que chega com o pãozinho, né? A coisa aperta. Não quer obedecer, não quer ser corrigido. Depois lá fora, como diz o hino, não obedeceu o pai e a mãe na cadeia, é sim senhor, sim senhor, não senhor. Então você precisa abençoar a geração que está vindo. Você tem fé? Pega a sua fé e abençoa os seus filhos, abençoa as crianças, ensina as pessoas que estão perto de você. Você precisa recusar os prazeres desse mundo. Quem tem fé cuida do seu, de ter prazer dentro da vontade de Deus.
Você pode ser feliz e abençoado, ter um casamento abençoado, você vai desfrutar de tudo que Deus quer que você desfrute dentro da sua presença. Você precisa, quem tem fé, uma coisa muito interessante que é suporta a perseguição. Quem tem fé, por que Paulo diz? Em tudo estou experimentado. Por que ele passou tanta dificuldade em Coríntios? Porque ele sabia que lá na frente vai valer a pena. Sabe o que ele diz em determinado momento em Coríntios? Eu esmurro meu corpo, reduzo ele à escravidão, porque eu tenho medo de pregar a tanta gente e depois chegar no fim ser desqualificado. Poderia ter dito, não, eu não quero fazer que nem Moisés, nem a terra de longe. Eu quero entrar na terra prometida. E sabe que Moisés não perdeu a salvação, que o Senhor mesmo recolheu, mas ele viu a terra prometida de longe. Então, você precisa suportar a perseguição. Se você tem fé, você vai sofrer por amor a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você já viu que hoje em dia a fé que está vendendo aí fora é uma fé muito barata? É uma fé baratinha. Quem já viu o filme, o seriado, a série Harry Potter, sabe que em determinado momento lá, quando ele vai assumir passar para o outro mundo lá, ele vai lá comprar a varinha, escolher a varinha. Tem gente que acha que está na igreja vendendo varinha. Sua fé resolve tudo. Quando você vai orar e buscar, tem coisa que Deus vai te resolver na hora, tem coisa que Deus não vai resolver. Porque segundo Paulo, ele orou 3 vezes, só 3 vezes. Eu roguei 3 vezes pelo problema. A gente sabe que ele não fala que é ele, mas a gente sabe que é ele. Ouvi um homem dizer, se foi fora do corpo, eu não sei. Lembra? 3 vezes eu roguei ao Senhor, mas a resposta foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo não pediu mais. Tem coisa que Deus vai resolver, tem coisa que não vai. Ele vai dizer: meu filho, resolva aí. Ou você resolva, porque eu não posso fazer nada, porque eu sei o que é melhor para você. Você precisa sofrer por amor a Deus. E outra coisa, para concluir, você não pode voltar para aquela vida que você está. Hebreus 10. O meu justo virá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele mais. Não volte para aquela vida que você saiu. Chega. Tudo é possível ao que crê, mas tudo é possível àquele que crê e pratica a palavra de Deus. Aquele que sabe que, como disse Tiago, tudo que é bom vem do alto, descendo de cima do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Vamos buscar as coisas lá de cima. Você está com um problema? Procura a igreja, procura ajuda em oração, ore mais, busque a Deus mais. A família, se sua família serve a Deus, reúne em torno do problema e ore e busque. Leia Mateus 18. Você vai ver lá que 2 pessoas concordarem na terra será concedido para o meu Pai que está no céu. Então vai haver milagre na sua casa, vai haver milagre na sua vida. Mas eu preciso usar a minha fé também. Deus não restaurou a sorte de Jó como ele quis. Não sabemos quanto tempo ele ficou na prova, mas sabemos que demorou. E não foi pouca. Mas sabemos que Deus restituiu. Vamos ficar em pé. Confia no Senhor. Não desanime nunca da sua fé.